Nós vamos então à pregação da palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Nós vamos dar seguimento às parábolas de Jesus. Mateus capítulo 18, verso 21 ao 35. Nós veremos nessa manhã a parábola do credor incompassivo, né? A palavra de Deus nos diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor já nos deu de aqui louvarmos ao teu santo e maravilhoso nome. Neste momento, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, o Senhor fale aos nossos corações. Ó Pai, usa esse miserável servo do Senhor nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. E que, ó Pai, nós possamos aqui ouvir a tua voz, guardar, ó Pai, nosso coração e praticarmos, ó Pai, tudo quanto o Senhor vem a nos dizer nesta manhã. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, a parábola do credor incompassivo, né? Essa parábola ela traz grandes lições sobre o perdão, sobre o nosso dever de perdoar. O perdão é a essência, né, do cristianismo. Assim como o nosso Deus, ele nos perdoou os nossos pecados, né, todas as nossas iniquidades, assim também ele nos deu, né, através do perdão qual ele nos deu, ele também nos deu o exemplo também de que nós devemos perdoar as pessoas as ofensas as quais elas têm cometido contra nós. Amém, irmãos? Então o cristianismo é isso, né? É Deus perdoando pecadores e os pecadores perdoando também os seus irmãos, amigos, né, parentes, que também são pecadores tais como ele. Se tem uma pessoa, né, no universo que poderia ser aquela que deixaria realmente de perdoar e não dar perdão para ninguém, seria o nosso Deus. Por conta da parte dele, né, jamais houve ofensa nenhuma contra a humanidade. Pelo contrário, né, ele demonstrou sempre o seu amor para conosco, a sua misericórdia para conosco. No entanto, Deus, né, ele não prende, né, o seu perdão, mas ele está realmente desejoso de dar o perdão a qualquer pessoa que queira receber. Amém, irmãos? Assim como nós, né, recebemos, ele também quer perdoar todas as pessoas ao redor do mundo. Então, por isso, o perdão para o cristão, ele não é uma opção. O perdão para o cristão é um dever. Então, nós temos o dever realmente de perdoar as pessoas à nossa volta. Esse é um dever que nós temos em nossa vida. Perdoar também, nós vamos ver aqui na parábola, né, que perdoar também é uma decisão.
Ela não vem, né, baseado nas nossas emoções, baseado no nosso sentimento, jamais, né? É uma decisão que nós tomamos. É triste porque muitas das vezes, né, às vezes o pastor é levado, né, para aconselhar alguém que precisa liberar perdão sobre o outro e às vezes a pessoa olha para a gente e fala assim: não, eu ainda não estou preparado. Eu não vou perdoar porque eu não estou preparado, né? Ou emocionalmente eu ainda não estou bem para perdoar. E amado, o perdão não tem nada a ver com isso, né? O perdão é uma decisão mesmo que nós tomamos, assim como Deus tomou a decisão de perdoar os nossos pecados. Amém? Ele não ficou lá pensando, eu vou esperar, né, que o sentimento passe, que a minha ira, né, diminua sobre essa pessoa para eu perdoar. Não, ele não fez nada disso, né? Ele só tomou a decisão de nos perdoar. E quando nós chegamos diante do nosso Deus, arrependido pelos nossos atos pecaminosos, pedindo a Ele perdão, Ele sempre estará pronto para nos perdoar. Inclusive é isso que Ele diz lá em 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então Deus ele está sempre pronto a nos perdoar. Então perdão é uma decisão, né? Não tem nada a ver com sentimento, nada a ver com essas questões, né, que muitas das vezes nós colocamos. Então Jesus aqui ele vai nos ensinar sobre essa questão, né, do perdão e nós vamos usar aqui, né, de perguntas para a gente chegar à compreensão do que é perdão, porque até mesmo nós vimos aí no texto, né, quem dá o início a esse estudo, né, sobre perdão é o próprio apóstolo Pedro, quando chega para Jesus e pergunta para Jesus: até quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? Então nós vamos aqui tentando, né, aprender um pouco mais aqui nas parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, desta vez com referência ao perdão. Então, em primeiro lugar aí, quantas vezes, é a pergunta de Pedro, quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas à nossa volta? Olha comigo lá mais uma vez, né, versículo 21 e 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. A pergunta de Pedro aqui foi baseada justamente na questão da lei, né, que os judeus seguiam naquela época, a questão até mesmo ali do Talmud, onde havia ali uma ordenança de que a pessoa deveria perdoar seu irmão até 3 vezes. Essa era a ideia ali que Pedro, né, tinha tomado, e ele, para mostrar, né, ao Senhor Jesus Cristo aí, de repente, uma falsa generosidade, né, um falso amor, inclusive, ele até mais que dobrou essa questão. Ele disse: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Até 7? Querendo mostrar essa generosidade, porque no Talmud era 3 vezes, então eu estou falando aqui com Jesus até 7 vezes. Então Jesus vai confirmar isso, né, que eu estou falando aqui, e eu vou ficar bem aqui, de repente, diante desses que estão à minha volta. Talvez esse era o pensamento de Pedro. Mas Jesus, né, olha para ele e fala assim: eu não te digo, né, até 7, mas eu te digo até 70 vezes 7. Daí a 490 vezes. Né? Mas, no entanto, Jesus ele não estava querendo dizer que nós devemos perdoar a pessoa 490 vezes e depois, né, se ela pecar 491, ela já não tem mais perdão. O que Jesus estava querendo dizer aqui, ensinando, né, com isso, é que nós deveríamos perdoar sempre. Amém ou não? Perdoar sempre. Independentemente, né, daquilo que seja a ofensa cometida pela outra pessoa a nós devemos sempre estar prontos a perdoar. Lembrando, né, que o exemplo é justamente de Cristo, é justamente do nosso Deus. Qualquer pessoa, qualquer momento, chega diante de Deus arrependido do seu pecado, pedindo a Ele perdão, ele sai diante do Senhor tendo seu pecado perdoado. E o exemplo é justamente esse. Assim como Deus, né, o Senhor Jesus Cristo, Ele está sempre pronto a perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas contra a santidade dele, assim também nós devemos estar sempre prontos para perdoar as pessoas que venham a nos ofender. Então, o perdão é algo ilimitado. Não tem um limite. Eu já te perdoei 7 vezes, agora eu não te perdoo mais. Ou já te perdoei 490 vezes, na próxima não tem mais perdão. Não é nada disso. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui, né, a Pedro e aos demais que ali com ele estavam, é que o perdão deve ser algo ilimitado. Nós devemos sempre, ao pensar, né, em perdoar alguém, a ofensa que ele tem nos cometido contra nós, nós devemos sempre pensar naquilo que nós temos cometido em ofensa contra a santidade do nosso Deus. E que ele sempre está pronto a nos perdoar. Amado,
nós devemos perdoar sempre, amém? Perdão é algo ilimitado. Eu sei que em muitas situações da nossa vida nós vamos passar por situações difíceis, onde vai ser muito mais complicado nós darmos, né, o perdão para aquela pessoa por conta do tamanho da ofensa que ela tem cometido contra nós. E justamente por sermos pecadores, nós olhamos, né, as coisas com esse padrão. Não, isso aqui foi uma ofensa muito grave, isso aqui vai ser mais difícil de perdoar, ou então isso aqui eu não vou perdoar porque foi algo gravíssimo. Mas nós devemos lembrar, né, de que o nosso Deus, ele perdoa a nós, até mesmo as ofensas mais graves que nós temos cometido contra ele, contra a sua santidade. Amém, irmãos? E se esse, então, é o padrão de perdão que nós, os cristãos, devemos seguir, nós também devemos perdoar a qualquer uma das ofensas que sejam cometidas contra nós. Eu sei que ensinar, né, sobre perdão é muito mais fácil do que vivê-lo na prática. Verdade? É muito mais fácil. Quando nós pegamos, né, igual eu disse, ofensas pequenas, por exemplo, você está no ônibus, né, indo para Ribeirão aí, e de repente lá o ônibus super lotado, e de repente alguém pisa no seu pé e vira para você e fala, ô, perdão. É fácil, você fala, tá perdoado, sem problema. Não foi nada. Mas quando são, né, ofensas mais graves, há uma dificuldade tremenda em nós darmos o perdão. Principalmente quando é aquilo que afeta, né, o nosso caráter, a nossa imagem. Aí nós temos uma dificuldade tremenda quanto a isso. Mas nós precisamos entender que essa dificuldade nada mais é do que a nossa carne indo contra aquilo que Deus ordenou, que é que nós devemos liberar perdão para todas as pessoas. Amém, irmãos? Então, lembrando disso, nós devemos perdoar sempre. Segunda pergunta aí no texto, para nós termos uma compreensão melhor, é por que nós devemos perdoar? E olha o versículo 23 até o 35. Jesus aqui, ele nos dá um bom motivo, e o maior motivo de todos, para que nós venhamos perdoar as pessoas. Vamos ler mais uma vez? Diz assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Presta atenção nessa quantidade. 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor, mandou-lhe que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Era algo comum naquela época, né? Quando alguém tinha uma dívida muito alta, não conseguia pagar, então aquele senhor ali que deveria receber a dívida, iria lá, pegava a família, filhos, né, esposa e tal, e vendia aquilo que era de acordo com o cálculo, né, da dívida, para que a dívida fosse ressarcida. Olha o verso 26. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. A cena aqui é de um homem desesperado. Ele está prestes a perder tudo que ele tem, e ainda mais importante do que os bens, né, ali materiais, ali financeiros, era perder a sua família, sua esposa e seus filhos. Então ele está desesperado, está perdendo tudo mesmo. E ele está desesperado ali, realmente a imagem é de um homem que está clamando, chorando mesmo diante do seu Senhor, clamando por compaixão. Verso 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha só, aquele senhor então ali olha aquela situação, ele se compadece, ou seja, ele se coloca no lugar daquele cidadão e aí vem, né, diante dele ali o amor por aquela família, aquele rapaz, e ele então, olha, perdoa a dívida e deixa então a família seguir livremente. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Presta atenção, lá em cima nós temos a dívida deste que foi perdoado, 10.000 talentos. Aqui nós temos a dívida de 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. Olha que diferença, né? Esse cidadão acaba de ser perdoado, uma dívida, nós vamos ver depois, astronômica, e agora ele encontra alguém que lhe deve também, e ao contrário, né, de demonstrar a mesma generosidade, a mesma compaixão e perdoar inclusive a dívida desse, ele pega, né, esse cidadão pelo pescoço ali e começa a basicamente apertar o pescoço, sufocando ele e falando, ó, você paga o que você me deve. Você paga o que você me deve. Verso 29. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A ideia é a mesma de que esse homem tinha feito diante do seu senhor. Ele também aqui agora se prostra diante daquele que foi perdoado
clamando ali por misericórdia, clamando que lhe dê um pouco mais de tempo para que ele conseguisse, então, saldar a sua dívida. Verso 30. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Então, veja, amado, olha que situação, né? Um contraste aí enorme. A parábola aqui que o Senhor Jesus conta, né? Ele está colocando aqui, dentro dessa figura dessa parábola, esse primeiro, né, senhor, que foi receber a dívida deste servo miserável que tinha essa dívida astronômica. Este é um exemplo do próprio Deus. Amado, a dívida qual nós tínhamos para com Deus era enorme. Jamais nós conseguiríamos pagar a nossa dívida. Mesmo que o homem, né, vá para o inferno e ele fique queimando ali no inferno por toda a eternidade, ainda assim a sua dívida para com Deus, ou seja, as ofensas as quais nós temos praticado contra a santidade de Deus neste mundo, elas ainda não serão pagas. Não serão pagas. Então aquilo que nós devemos a Deus é algo realmente astronômico. Deus, no entanto, ele nos perdoou, e ele nos perdoou de forma ilimitada. Amém, irmãos? Ele perdoou todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que ele nos perdoou os pecados, né, passados, os presentes e ainda os futuros. Amém? Ó? Mesmo os pecados que nós já iremos cometer ainda, esse também Deus já tem perdoado, ele já tem pagado, inclusive, esse preço dos nossos pecados na cruz, quando ele morreu ali por nós. Então, o perdão de Deus, ele deve ser, de fato, né, a nossa referência. O porquê nós devemos perdoar é porque nós devemos lembrar aquilo que Deus perdoou a nós. Abra comigo rapidinho lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Olha o que Paulo diz aqui. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então veja, amado, que o padrão, né, do perdão é o próprio Jesus. É o próprio Deus. E se ele então nos perdoou, né, essa dívida astronômica, o que é, né, para nós perdoarmos as pequenas ofensas que muitas vezes as pessoas à nossa volta nos fazem. Na nossa mente nós devemos carregar isso. Nós fomos perdoados, né, pela graça e a misericórdia de Deus. Amém? Então, este primeiro Senhor, ele representa o próprio Deus. Este homem devendo essa dívida enorme representa a mim e a você. E este agora segundo devedor é justamente as pessoas que nos rodeiam, que em algum momento em nossa vida nos ofendem de alguma forma. E a dívida delas é bem menor comparada àquilo que nós devíamos diante do nosso Deus. Veja aqui rapidamente, né? A dívida, aqui somando, né, trazendo isso para uma coisa mais fácil da nossa compreensão, a dívida deste primeiro homem que chegou diante deste Senhor generoso, ela era de 10.000 talentos. Você sabe quanto vale um talento? Eu vou falar para você, um talento equivale a 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro, um talento. Esse homem devia 10.000 talentos. Isso quer dizer que ele devia 350.000 quilos de ouro ao seu Senhor. É uma dívida enorme. Enorme. Esse homem jamais teria condição de pagar. Nenhum de nós aqui teríamos condição de pagar uma dívida dessa. E Jesus está colocando, né, isso nesses valores astronômicos justamente para exemplificar o nosso pecado. A dívida que nós tínhamos diante dele, que nós não conseguiríamos pagar para receber dele perdão e a vida eterna. E é justamente isso que era a dívida, né, deste homem. 350.000 quilos de ouro. Agora veja bem, este segundo homem, ele devia 100 dinheiros, ou algumas outras versões trazem 100 denários. Sabe quanto vale um denário?
menos de um cent, né, de dólar, ou seja, 1 centavo de dólar americano. Ou seja, a dívida deste segundo homem aqui não chegaria nem mesmo a 10 dólares. Trazendo para a nossa moeda, mais ou menos aí, não sei quanto está o preço certinho, né, do dólar, mas trazendo para nós aí mais ou menos uns R$50. Um dia de serviço. Daria para pagar, não daria? Daria. Mas, no entanto, aquele outro homem, devendo 350 mil quilos de ouro. E olha só, irmãos, eu fiz uma pesquisa rápida, né, ontem, pela internet mesmo. A grama do ouro está R$343. Se eu vi certo lá, R$343 a grama. Agora você imagina, né, o quilo. Você põe isso aí vezes 1000. E aí você pega esse valor aí, e aí você multiplica ele por 350 mil. É um valor astronômico, realmente. Então, amado, a dívida, inclusive, né, deste homem que devia 100 denários, ele podia carregar a quantia para pagar o seu senhor no bolso. Mas a quantia que este homem, né, que estava ali sufocando, oprimindo este que lhe devia pouco, devia ao seu senhor, ele deveria carregar tudo em caminhões, porque ele não conseguiria trazer na mão, nem de carriola, para pagar ao seu senhor. Então, amados, para nós vermos, né, realmente o valor qual a dívida que aquele homem tinha, e nós trazemos para nós o que nós devíamos ao nosso Deus. Jamais teríamos condição de pagar, mas, no entanto, né, o nosso Deus, ele mandou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, morrer naquela cruz, e ali ele pagou o preço pelos nossos pecados. Amém, irmãos? E ele nos dá o perdão, e ele nos dá gratuitamente. Amém ou não? Ele nos dá gratuitamente. Então veja, amado, que como esse Deus, ele é maravilhoso. A dívida que Deus nos perdoou é infinitamente maior, inclusive do que a dívida que este homem aqui teve perdoada. Porquanto a palavra de Deus diz que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Amém ou não? Eu sei que não tem esse versículo lá, né? Mas tem aquele que diz assim, o que adianta o homem, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E é justamente isso, não tem como, né? Mesmo que você ganhe o mundo inteiro, na hora de ir lá trocar, agora, Senhor, eu quero aqui dar o preço pelo resgate da minha alma, você não tem. Não tem como pagar. Nem que você fosse dono do mundo inteiro. Uma dívida impagável, imensurável, a qual nós temos. Nós tínhamos, né? E justamente, né, o Senhor, Ele perdoou esta dívida infinita que nós tínhamos, né, com Ele. Nada do que nós temos que perdoar aos nossos irmãos, nada das ofensas às quais você tem sofrido e que às vezes você tem até carregado durante anos, um sentimento de amargura, né, de raiva até mesmo, contra essas pessoas que te ofenderam, nada disso que eles fizeram contra você se equipara com aquilo que Deus perdoou em você. Por isso nós temos uma responsabilidade, né, enorme, como cristãos, de perdoar as pessoas. Por isso eu disse no início que o perdão para o cristão não é uma opção, mas é um dever. É uma obediência à palavra de Deus que diz que nós devemos perdoar. Lembra? Nós acabamos de ler lá em Colossenses, né, 3:13, que assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também as pessoas que têm nos ofendido. Então, amado, por que nós devemos perdoar? Nós devemos perdoar porque Deus, Ele nos perdoou. Amém? Porque Ele nos perdoou. A palavra de Deus diz que Ele rasgou, né, a cédula que era contra nós uma vez, cravando-a naquela cruz. Amém? Pagou o alto preço pelos nossos pecados e Ele pagou tudo, né, por nós. E Ele rasgou aquela cédula, cravando ela na cruz lá, um carimbo, né, bem grande na marca do seu sangue, dizendo lá, está pago, ou está perdoado. Amém? E nós somos perdoados por Cristo Jesus. Então, porque Deus nos perdoou, é o motivo pelo qual nós devemos perdoar. Um segundo motivo é porque Deus nos capacita também a perdoar. Olha o versículo 28 a 30 comigo mais uma vez. Diz assim, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Nós aprendemos aqui, amados, 3 lições importantes nesses textos, né, nesses versos. Primeiro, perdoar, como nós dissemos, é uma decisão.
e é uma decisão em obedecer a Deus, ao exemplo que Deus nos deu. Amém? Aquele homem tinha tido a sua dívida astronômica perdoada. Mas, no entanto, na hora, né, de perdoar uma pequena dívida, ele não conseguiu seguir o exemplo. Ele decidiu, melhor dizendo, não seguir o exemplo do seu Senhor. Ele decidiu não perdoar como ele havia recebido aquele perdão. Então ele vai, né, coloca suas mãos no pescoço daquele homem, sufocando aquele homem. Ele decidiu ir contrário àquilo que Deus havia dado de exemplo, que o seu Senhor havia dado de exemplo a ele. Amados, nós conhecemos, né, o texto, nós acabamos de ler de Colossenses 3,13. É uma ordem ali, o Senhor dizendo para nós que assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar. O que nós precisamos fazer na hora, né, de perdoar as pessoas é decidir obedecer a Deus. Amém? É obedecer a Deus. Ainda que seja difícil. Ô pastor, o senhor não sabe, né, como foi que aquela pessoa me ofendeu. O senhor não sabe como eu estou triste, como meu coração está amargurado por conta da ofensa que aquela pessoa cometeu contra mim. Mas, amado, mesmo assim, mesmo apesar da dificuldade que nós encontramos em perdoar, nós precisamos decidir perdoar. Nós devemos olhar aquelas pessoas que vêm a nós, né, pedindo perdão pelas causas mais diversas possíveis e talvez até as marcas mais profundas que elas têm nos deixado e realmente dar, né, conceder àquela pessoa o perdão. E depois, então, lutarmos sozinhos para que realmente o nosso coração seja realmente ali um coração que perdoa e que até mesmo esquece. Eu sei que algumas pessoas dizem assim, olha pastor, o perdão é a gente perdoar e não lembrar, né, com mágoa, mas a gente nunca vai esquecer. Isso não é verdade. Se o exemplo de Deus é o exemplo qual nós devemos seguir, a palavra de Deus diz que Deus, ele perdoa e ele esquece. Ele joga lá no mar do esquecimento e coloca uma placa lá bem grande, né, proibido pescar. É assim que Deus perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados contra ele. E é assim que nós também devemos fazer. Então, pastor, olha, eu já perdoei fulano, mas ainda não esqueci. Você tem que continuar orando para que Deus faça você esquecer mesmo, você não lembrar daquilo mais. Você não lembrar mais. E ele restaurar a comunhão a qual você tinha com aquela pessoa, até de forma melhor do que você tinha antes do ocorrido. Mas, amado, nós devemos perdoar as pessoas, e Deus ele nos capacita para isso. Perdoar não é, como eu disse, não é uma opção, é uma opção, não é um sentimento. Perdoar é um bem que nós fazemos, inclusive, a nós mesmos. Quando nós não perdoamos, quando nós estamos carregando, né, mágoa no nosso coração contra aquela pessoa, nós estamos chateados contra aquela pessoa, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Aquela pessoa normalmente que te ofendeu e que você está carregando essa mágoa no coração por ela, todos os dias ela coloca a cabeça no travesseiro e nem lembra de você. Mas você, porque está carregando a mágoa ali, até o ódio às vezes contra aquela pessoa, você fica, né, vivendo com aquilo no pensamento, com aquela pessoa no pensamento, ela te acompanha todo dia. Olha só, né? William Shakespeare, olha o que ele diz assim, guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. E é isso mesmo, amado. Quando nós não perdoamos, nós guardamos, né, o ressentimento, aqui, a mágoa no nosso coração, nós estamos matando a nós mesmos. Você está querendo, às vezes, o mal daquela pessoa, desejando o mal para aquela pessoa, mas a mágoa que está no seu coração está matando é você mesmo. Nós sabemos disso, né? O nervosismo, né, causa tantos males para a nossa saúde, né? Pode te dar aí uma úlcera. Pode virar um câncer. Você pode morrer por conta disso. E é algo tão fácil, né, de se resolver. Não custa dinheiro nenhum. É só você chegar àquela pessoa que tem cometido, né, você aquela ofensa e realmente perdoar o pecado que a ofensa, né, que aquela pessoa tenha cometido contra você. Então, amado, perdoar é livrar-se da mágoa, é fazer uma faxina na nossa mente, no nosso coração. E triste, muitas pessoas estão carregando isso por anos, mágoa de uma pessoa, rancor, ira até mesmo contra aquela pessoa. Irmãos, esquadrinha aí, né? Seu coração. Dá uma analisada no seu coração. Se de repente você tem guardado, né, mágoas de alguma pessoa por alguma ofensa que ela tem praticado contra você no passado, vá até essa pessoa, resolva o mais rápido possível.
Talvez até essa seja uma, né, das causas de algumas doenças, inclusive, que você tem. Mas quando você, né, for resolver essa questão, Deus vai te abençoar. Amém? Vai te abençoar. Então, amado, tome cuidado. Existem muitas doenças, né? Que são chamadas aí como hamartiagênicas, ou seja, são doenças que são derivadas dos nossos pecados. Muitas doenças mesmo. E que nós precisamos, né, realmente limpar o nosso coração e nós vamos estar livres dessas doenças também. Então, amado, perdoar é algo imprescindível, né, que nós devemos fazer. Então, amado, perdoar é humanamente impossível, mas Deus, ele nos capacita. Amém ou não? Ele nos capacita. Ele tem dito para nós que nós devemos perdoar tal como Cristo perdoou. E uma coisa interessante, né, sobre Jesus, que sempre me chama a atenção quando falo sobre essa questão de perdão, é que o Senhor Jesus, enquanto estava ali crucificado, né, sendo crucificado, estava ali pendurado naquela cruz, e aos seus pés ali estava aquela multidão, né, ali zombando dele, escarnecendo dele, muitos do que horas antes, né, tinham cuspido no seu rosto, batido no seu rosto, rasgado as suas vestes. Muitos daqueles que estavam ali aos pés da cruz. E Jesus, até mesmo sem que aquelas pessoas lhe dirigissem a palavra, em qualquer momento para lhe pedir perdão. Qualquer momento. Jesus olha para aquela multidão e ele então levanta seus olhos ao Pai no céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então veja, irmãos, que Deus, né, o Senhor Jesus nos dá um exemplo aqui maravilhoso. Não é só a questão, né? Muitas das vezes nós estamos esperando que a pessoa venha, que ela se humilhe diante de nós, para que a gente venha perdoar ela. Mas, amado, olha o exemplo que Jesus nos dá. Nós devemos perdoar as pessoas, mesmo que aquelas pessoas não venham até nós para pedir perdão. E sabe que talvez até muitas ofensas que você tenha sofrido, talvez aquela pessoa que praticou aquela ofensa contra você nem tenha percebido que ela te ofendeu de alguma forma. Já aconteceu isso com você? Alguma vez você chegar para alguém e falar assim: olha, eu fiquei muito chateado com aquilo que você falou, assim, assim. E aí você olha e fala: nossa, mas eu não falei pensando nisso. Não era essa realmente a minha intenção. Então, amado, é importante, né, que nós venhamos perdoar as pessoas. Aquelas que nos chegam para pedir perdão e aquelas até mesmo que nunca vão chegar, mas que a gente perdoe. E se há uma maldade, né, no coração daquela pessoa, Deus conhece o coração daquela pessoa e Deus então vai tratar com aquela pessoa. Mas se de repente, né, foi algo sem pensar, algo que não foi arquitetado, né, nem para o nosso mal, nós então perdoando, nós estamos livres e aquela pessoa também está livre. Deus conhece os nossos corações, amém, irmãos? O que nós não podemos fazer é carregar o ódio, né, a mágoa pelas pessoas. Então perdoar é possível pela capacidade que Deus dá. Humanamente é impossível. É impossível. Mas Deus, né, nos capacita. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã é perdoar. E Jesus, né, disse a seus discípulos, ele, em Lucas capítulo 17, vai lá comigo rapidinho. Lucas 17, olha o que Jesus aqui ele diz, ele ensina, né, aos seus discípulos. Lucas 17, 3 e 4, ele diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Olha só, Jesus aí ensinando os seus discípulos. E ele ensina aí 5, né, coisas interessantes que nós devemos aprender aqui com o Senhor Jesus. Primeiro que o perdão trata-se, né, de perdoar as pessoas que estão à nossa volta, até mesmo os nossos irmãos em Cristo. Eu fico até triste muitas das vezes com essa questão, porque às vezes no trabalho, né, secular nós estamos inseridos lá, e às vezes a gente tem uma discussão com alguém ali no trabalho e tal, e a gente discute com aquela pessoa, mas aí a gente continua ali trabalhando, passa um tempo, né, a gente perdoa aquela pessoa, a amizade volta. Mas interessante, irmãos, é que dentro da igreja essas questões mudam. O diabo, né, ele fermenta tanto essas questões, a ponto de que irmãos em Cristo, de repente, por algum momento, tem alguma rixa, alguma discórdia, e aí aquela pessoa, ela fica realmente magoada, chateada, não conversa mais. Não quer saber de perdoar. Ela mata, né? Como a palavra de Deus diz, ela mata aquela pessoa a qual lhe ofendeu no seu coração.
Ela está viva, andando por aí, mas no coração daquela pessoa que foi ofendida, ela está morta. E às vezes até mesmo, né, saem da igreja por conta de uma ofensa. E aí a gente olha, né, no cenário do trabalho, acontecem as mesmas coisas, às vezes até coisas piores, mas as pessoas perdoam, elas não saem do trabalho por esse motivo. Mas elas estão prontas para perdoar. Mas quando é dentro da igreja, né? O diabo fermenta tudo de tal forma que as pessoas até mesmo deixam de servir ao Senhor. Irmãos, nós devemos ser, né, maduros espiritualmente para entendermos que estas coisas são justamente ações demoníacas que vêm sobre nós, sobre a igreja, para causar justamente divisão, para causar a nós, né, o desânimo de servir a Deus, de louvar a Deus, de glorificar a Deus. É isso que o diabo tem feito entre nós. E é isso que ele tem feito, né? Em muitas vidas, inclusive, que tem carregado a amargura de outras pessoas, sejam elas irmãos em Cristo ou não. E essas pessoas até estão por dentro da igreja, estão cantando, louvando a Deus, estão ofertando. Mas nós vamos ver mais adiante, né, que será que isso tem agradado a Deus? Isso tem chegado diante de Deus de uma forma realmente que Deus se agrada ou não? Então, amado, nós precisamos entender, Jesus nos mostra isso, que muitas vezes os nossos irmãos em Cristo, entre a comunidade cristã, é que vai haver desavenças, discórdias, mas que nós precisamos estar prontos para perdoar. Amém, irmãos? Prontos para perdoar. Nós devemos estar assim. Então Jesus deixa bem claro que trata-se de perdão entre irmãos. Olha, verso 3, ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti. Se teu irmão pecar contra ti. E ele for até mesmo 7 vezes diante de você, pedindo perdão, arrependido, perdoa. Então veja que aqui, né, Jesus está ensinando que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Segundo destaque aqui no texto, é que trata-se também de um perdão diário. Olha o versículo 4 aí comigo, né, de Lucas. Eu fechei aqui, dá licença. Lucas 17, olha o verso 4. Ele diz assim: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Perdão é algo diário. Assim como Deus nos perdoa diariamente. Amém ou não? Todos os dias, tanto eu quanto você, chegamos diante de Deus, suplicando a Ele perdão pelas nossas ofensas que temos cometido contra a santidade dEle. Todos os dias. Pastor, olha, eu não oro todos os dias pedindo perdão para Deus, não. Então, sinto lhe informar, mas você passa dias sem ter o perdão de Deus, você passa dias vivendo em pecado. Porque todos nós devemos chegar diante de Deus todos os dias. Isso para não dizer todo momento, suplicando a Ele perdão pelos nossos pecados. Porque nós pecamos todo momento. Todos os dias. Nós pecamos. Às vezes, né, nós devemos fazer tal como aquela oração, né, dizendo, olha, Senhor, perdoa-me os meus pecados, até mesmo aquele que eu desconheça. Expurga-me de todos os pecados. Porque tem muitos pecados que nós cometemos e nós nem nos atentamos que nós cometemos eles. A gente passa desapercebido. Então nós pecamos sempre. Então se Deus ele nos perdoa diariamente, nós também devemos perdoar as pessoas diariamente. Amém, irmãos? Ah, mas ontem você cometeu esse erro comigo. Hoje eu não vou te perdoar, não. Não, não é assim. É diariamente nós devemos perdoar. Jesus nos ensina isso aí em Lucas capítulo 17, né, versículo 3 e 4. Nós não devemos guardar raiva, né, e mágoas para o dia seguinte. Olha comigo lá em Efésios 4, 27, rapidinho. Efésios 4, 27. Nosso tempo ali está voando. Efésios 4, 27. (26) e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Amém? Se nós guardamos, né, ira no nosso coração, se nós não resolvemos as questões, as pendências que nós temos contra as pessoas à nossa volta, nós estamos dando lugar ao diabo. Veja que o verso 26 aqui de Efésios 4, né, diz, irai-vos, mas não pequeis. Pastor, é possível irar e não pecar? É possível. Veja que a ira de Deus paira sobre aqueles que estão, né, contrário à sua palavra, mas, no entanto, a ira de Deus é uma ira sem pecado. Amém ou não?
É possível, às vezes eu até fico com raiva de algo que aconteceu, mas eu não posso pecar, eu não posso ter pensamentos errados contra aquela pessoa, desejar o mal para aquela pessoa. Eu preciso ir lá e acertar, é o que Paulo está dizendo aqui. Irai-vos, mas não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer isso, não pôr o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir sem resolver a pendência que você tem com aquela pessoa. Às vezes até na vida conjugal, não é assim? A gente tem lá uma discussão com a esposa, bem ali à noite, na hora de dormir, cada um vira para o canto e vai dormir. E não deve ser assim. Deve-se resolver aquela questão. E muitas das vezes, né, você está ali, brigou com a esposa vai todo mundo dormir lá, a esposa vira para o canto, você não sabe, mas ela está ali chorando, virada para o outro lado, e o diabo enchendo a cabeça dela, e depois no outro dia a coisa fica muito mais difícil ainda de ser resolvida. Do mesmo jeito o homem, né, de repente aconteceu alguma coisa, não resolveu, o homem sai para o trabalho, ele fica pensando, o diabo enchendo a cabeça dele, e aí ele chega muito pior do que naquele momento. Se tivesse já no início de tudo resolvido, estava tudo certo. Então, amado, nós, né, devemos perdoar. Nós não devemos guardar mágoas. Né? Perdoar sempre. É o que o Senhor Jesus aqui nos ensina. O terceiro destaque aqui neste texto, né, Jesus ensinando aos seus discípulos, trata-se de um perdão ilimitado. Assim como ele disse para nós aqui em Mateus, né, 18, ele também mostra aqui que é um perdão ilimitado. Ele põe lá por 7 vezes no dia, pecar contra ti, perdoa-lhe. Versículo 4. Lembrando mais uma vez, né, não é a quantidade, ele está dizendo, olha, 7 vezes que é o número da perfeição. Não é isso não. É, olha, se ele pecar, quantas vezes ele pecar contra ti, quantas vezes ele vier pedir perdão, você deve perdoar. Então veja que o perdão é ilimitado. E um quarto destaque aqui que ele traz para nós é que trata-se de perdão para o arrependimento. Veja que o texto diz, vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Agora, amado, raramente alguém vai chegar perto de você para te pedir perdão não estando arrependido. Raramente. Por quê? Porque pedir perdão fere o nosso ego. Então, por isso é tão difícil pedir perdão para as pessoas. Então, quando alguém vem para a gente pedir perdão, provavelmente aquela pessoa, ela realmente está arrependida mesmo. Porque ela deixou, né, o seu ego e ela foi lá se humilhar diante de você. Olha, eu errei contra você aquele dia, você me perdoa. Então, amado, normalmente as pessoas vêm pedir perdão para a gente, elas estão realmente arrependidas. É isso mesmo. Então Jesus ensina, né, sobre isso. Há irmãos que precisam até mesmo ser repreendidos, né, particularmente, para serem encorajados a arrepender-se. E às vezes cai até mesmo trabalho, né, pastoral. A desavença entre irmãos, e aí de repente o pastor tem que ir lá conversar e tal, incentivar o irmão, olha, você está errado mesmo, você tem que ir lá pedir perdão, é o que a palavra de Deus diz, e a pessoa ir lá pedir perdão e resolver as questões. Mas que Deus nos ajude que não precise chegar nesse ponto. Nós possamos ser humildes o suficiente para, quando nós errarmos, pedirmos perdão. Quando nós ofendermos as pessoas, né, que estão à nossa volta, pedirmos perdão. Que Deus nos ajude, né, a termos um coração assim, prontos a nos arrepender e prontos também a perdoar. Trata-se de uma prática também, quinto destaque aqui do texto, né, de Lucas, trata-se também de uma prática que exige fé e capacitação divina. Olha aí no versículo 4 de Lucas. Ele diz assim, se pecar contra ti, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa. Perdoa. Então, amado, nós devemos perdoar, mas nós já falamos, né, que o perdão é uma capacitação divina. Lá no nosso texto, né, de Mateus capítulo 18, nós vemos justamente, né, isso acontecendo ali. É a capacitação que Deus dá, Ele dá através do seu exemplo, Ele dá através da sua palavra, né, a ordem a qual Ele nos deu para que nós venhamos perdoar as pessoas. Também, amados, por que nós devemos perdoar? Nós devemos perdoar porque Deus há de nos julgar se nós não perdoarmos. Olha no nosso texto, voltamos lá a Mateus capítulo 18, olha o verso 35. Olha o que Jesus diz aqui, ele diz, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas.
Então nós devemos perdoar, porque Deus vai nos julgar. Se nós não perdoamos, você pode ter certeza, se você não perdoou alguém, Deus está te julgando. E Ele te julga mesmo, até mesmo nesta vida aqui. Não é algo depois, né? Porque para o cristão, após essa vida aqui, não tem julgamento. Não há um julgamento condenatório, onde você vai pagar os seus pecados, não tem nada disso. Então o cristão, ele sofre nessa vida aqui mesmo. E olha só o que ocorre, né, com a pessoa, né, que não perdoa o seu irmão. Então o julgamento de Deus começa aqui. A recusa de perdoar traz sérios prejuízos. Primeiro, quem não perdoa não pode orar. Você pode até orar, mas a sua oração não chega diante de Deus de jeito nenhum. Você quer ver? Vamos lá em Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Olha Mateus capítulo 6 também. Mateus capítulo 6, versículo 14, 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja, amado, que o pecado é aquilo que separa a nossa oração, que interrompe a nossa comunhão, o nosso contato, né, com Deus. É o que corta a linha direta que nós temos com Deus. E muitas vezes o pecado que está aí interrompendo a nossa oração de chegar até diante da presença de Deus é justamente a falta de perdão que nós temos tido para algumas pessoas. Lembra que a palavra de Deus diz, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Ele não nos ouve. Então nós precisamos tomar cuidado. Será que nós temos tido em nossa vida algumas pessoas que nós não temos perdoado e elas estão interrompendo, né, a nossa oração de chegar até diante de Deus, essa questão? Nós precisamos ir resolver. Amém, irmãos? Resolver. Então veja que não perdoar, né, pode atrapalhar a sua oração com Deus. A falta de perdão fecha os céus e os ouvidos de Deus para as nossas orações. Segundo prejuízo que nós podemos ter na questão de não estarmos perdoando, é que quem não perdoa não pode também adorar a Deus. Ou seja, a adoração dessa pessoa que está com mágoa, né, com o coração amargurado contra outra pessoa, essa adoração também não chega diante da presença de Deus. Olha comigo aí em Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 23 e o 24. Nós estamos terminando. Mateus 5, 23 e 24. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja, amado, que até mesmo as nossas ofertas, né, ou seja, a nossa adoração diante de Deus, elas vão ser recebidas de acordo com aquilo que nós estamos tendo, não só com Deus, né? O nosso relacionamento com Deus deve estar bem, como também o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta devem estar bem. Muitas vezes nós estamos, né, até ofertando, somos fiéis e tal, e estamos ofertando a Deus e tal, dando dízimo, promessa de fé, ofertas especiais e tudo mais, esperando que Deus derrame as bênçãos dele sobre a nossa vida, e às vezes até chateado, porque olha, eu tenho sido fiel e Deus não tem me abençoado. Mas a questão é que às vezes você ainda não resolveu as pendências que você tem no coração contra as pessoas que estão à sua volta. Então, amado, nós precisamos resolver. Outro prejuízo, né, que a falta de perdão nos traz, é que quem não perdoa não pode até mesmo ser perdoado. Olha lá mais uma vez Mateus 6. Verso 12, a oração do Pai Nosso, né, no final, Jesus diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmão, será que nós podemos orar dessa forma aqui? Olha, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado as ofensas que as pessoas têm praticado contra mim. Acho que em muitos casos nós ficaríamos sem perdão, não é assim?
versículo 14 e 15, né, que nós já lemos, mas diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então fica bem claro para nós. E quando nós não perdoamos as pessoas que estão à nossa volta, Deus também não está nos perdoando. Ou seja, eu preciso perdoar para que Deus também me perdoe. Amém, irmãos? Nós precisamos ter uma vida assim. Perdão é para quem dá perdão, né? Não é assim? Tem um ditado aí que diz, né? Perdão é para quem dá perdão. Agora, o perdão de Deus, né? Ele está relacionado com isso, porque se nós não perdoamos as pessoas à nossa volta, nós estamos vivendo em pecado. Porque a ordem é que nós venhamos perdoar, assim como Cristo Jesus perdoou as nossas ofensas. É uma ordem. Não é opcional. E quarto e último prejuízo, né, que nós podemos ver que traz a nós a falta de liberar perdão, é que quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, fica doente. Olha Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Amados, muitas vezes nós estamos doentes, enfermos. É justamente por conta de pecados que nós estamos guardando no nosso coração. É muitas vezes por questão da mágoa que eu tenho contra fulano, ciclano, bertrano. E que aí eu fico ali, né, doente, aquela pendenga danada. Às vezes até sobre a cama mesmo, sofrendo, porque não estou querendo liberar perdão sobre aquela pessoa que de alguma forma tem me ofendido. A ausência de perdão faz adoecer o cristão fisicamente e espiritualmente. Veja que se eu não perdoo, eu não sou perdoado por Deus. Se eu não perdoo, Ele não ouve, né, as minhas orações. Se eu não perdoo, Ele também não me abençoa. Se eu não perdoo, a minha adoração não chega até diante da presença dEle. Então veja que nós devemos, né, cuidar muito bem dos relacionamentos que nós temos com as pessoas ao nosso lado. Alguém disse algo, né, interessante sobre a cruz. Né? A cruz tem uma madeira, né, na vertical e uma na horizontal. E dizendo, né, essa pessoa diz que a vertical, ela deve ser mostrado a nós aqui o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus. Nós devemos nos relacionar bem com o nosso Deus. Amém? E a horizontal é que nós devemos também relacionarmos bem com as pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, o cristão deve se relacionar bem com todos. Amém ou não? Com todos. Então, a partir do momento que eu estou relacionando de forma errada com alguém, eu estou de repente magoado, chateado, brigado com aquela pessoa, eu estou contra aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso então resolver o mais rápido possível essa questão, para que Deus continue, né, a abençoar a minha vida. Então, concluindo, irmão, a parábola do credor aqui incompassível, ela nos ensina que a nossa capacidade em perdoar está fundamentada, né, no grandioso e total perdão ilimitado, o qual Deus deu para nós. Então, da mesma forma como Deus tem nos perdoado, e o seu perdão é ilimitado, todos os dias nós podemos chegar diante dele suplicando perdão e ele nos concede perdão, assim também nós devemos estar prontos a perdoar as pessoas à nossa volta com um perdão assim ilimitado. Mesmo que essa pessoa nos ofenda, né? Muitas vezes durante o dia. Acho que ninguém te ofendeu 490 vezes no dia, né? Mas lembra, né, de que isso não é um número certo. É Deus mostrando para nós que nós devemos perdoar sempre. O perdão deve ser ilimitado. Também, a parábola nos ensinou aqui que nós precisamos ter e exercer espírito perdoador com os nossos irmãos da mesma maneira que Deus faz conosco. Deus sempre está pronto para perdoar os nossos pecados, sempre. Nós também devemos estar sempre prontos a perdoar as pessoas, a exercitar o espírito de perdão. E terceiro, né, que há grandes prejuízos espirituais para o crente quando ele não está pronto para perdoar as pessoas à sua volta. Então nós devemos estar sempre prontos
a perdoar as pessoas que venham nos ofender. Amém? Deus, ele está pronto para perdoar qualquer pessoa, por qualquer pecado que ele tenha cometido. Deus está sempre pronto para perdoar. Amém? Nós vamos encerrar. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo qual o Senhor nos permitiu passarmos, ó Pai, na tua casa. Agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, nos ensinando, ó Pai, sobre o dever, a responsabilidade que nós temos de perdoar as pessoas, ó Pai, que têm nos ofendido. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse espírito perdoador. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre estarmos prontos a liberar perdão, tal como o Senhor está pronto para nos perdoar em todos os momentos que nós chegamos diante de Ti arrependidos. Ó Pai, nós suplicamos também que o Senhor nos ajude, que nós possamos fazer uma análise, ó Pai, no nosso coração, e se há, porventura, alguma mágoa do passado, algum problema que nós temos tido com alguém do passado e que nós temos carregado isso, ó Pai, nas nossas vidas, que o Senhor nos ajude, ó Pai, que nós possamos acertar essa questão, que nós possamos, ó Pai, ir até essa pessoa, pedir perdão ali, perdoar aquela pessoa também pelo que ela tem nos ofendido. Ajuda, Senhor, com que a tua igreja não seja colocada fora da presença do Senhor na questão de que não ter a sua adoração recebida, não ter a sua oração ouvida, ó Pai, por conta de pecados. Mas ajuda-nos, Senhor, que nós venhamos santificar as nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado, seja exaltado em todo o mundo, ó Pai. Nós rogamos, abençoa, ó Pai, teu povo, despeça-nos neste momento, ó Pai, protegido e amparado pelas suas santas mãos. E é em nome de Cristo é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, assim nós encerramos o culto nessa manhã. Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um.